Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Rodrigues, mais conhecido como Bruno Tana. Estou começando um projeto novo, bem legal. Um programa dedicado à diversidade, inclusão, né, e igualdade de Salto e região. Entrevistar pessoas com deficiência, enfim, tudo isso da nossa tribo. E nada mais, hoje eu vou entrevistar com vocês o primeiro episódio, o Geraldo Guarda, sobrinho da Maria Lourdes de Guarda, da nossa região. Então vem comigo que vai ser muito bacana. Agora eu vou apresentar para você o Geraldo, o sobrinho da Maria Lourdes Guarda, né? E eu quero que você fale conte um pouco da história, quem foi Maria Lourdes Guarda, para a nossa sociedade saltense e região. Muitas pessoas não conhecem, não ouviram falar dela, e para as pessoas que conhecem, reforçar, sempre vão estar reforçando, e para quem não conhece, saber quem foi Maria Lourdes Guarda. Então, falar da Maria Lourdes Guarda é muito importante e é muito satisfatório, né? Uma mulher que nasceu em Salto, ela é saltense, né? E teve uma infância normal, como todas as crianças, né? Eu sou sobrinho dela por parte de pai. O meu pai é irmão dela. Era uma família de 3 irmãos. A mais velha, Leonor Guarda, a do meio, a Maria de Lourdes, e meu pai, Geraldo, o caçula. Os pais chamavam-se Inocêncio Guarda, meu avô paterno, e Júlia Floner Guarda. E Lourdes teve uma infância como todas as crianças de Salto. Moravam em frente à cachoeira, lá na praça. E Lourdes cresceu muito apegada à igreja. Foi na época de Monsenhor Couto que ela começou a se entender como criança e como devota, né, da vida religiosa. Sua irmã, Leonor, sentiu a devoção para ser freira. E Lourdes sonhava também em seguir esses passos da irmã, né? Naquela época, Bruno, as escolas eram restritas aqui, né? Existia o Colégio Tancredo do Amaral e o Coleginho das Filhas de São José. São José do Cabo do Rio, que seja, né, para diferenciar, porque existem várias congregações de São José. E Lourdes foi estudar em Itu, no Colégio das Freiras. Ela ficou interna no Colégio das Freiras em Itu. E lá, né, aquela aptidão, aquela vontade de servir a Deus surgiu mais forte. Quando ela voltou para Salto, aos 18 anos, ela começou a lecionar no Colégio das Filhas de São José, onde sua irmã já seguia os passos, porque sua irmã se sentiu atraída, veio a vocação e ela se ingressou, né, na congregação das Filhas de São José. E a Lourdes sonhava com esses passos. Tanto é que, além de professora, ela também dava aulas de catecismo na igreja, junto aos jovens. Então, essa foi o início, né, dessas virtudes que hoje, depois a gente vai falar sobre a Maria Lourdes Guarda. Aqui em Salto a gente não tem como a gente falar da pessoa com deficiência, da nossa luta, né? Do deficiente, sem não falar de Maria Lourdes Guarda. Como eu falei no início, as pessoas não conhecem, não sabem o que ela representa para a nossa tribo, né? O que ela representa aqui na cidade. E eu sinto que aqui as pessoas precisam saber mais sobre quem foi ela, sobre a luta dela, o que ela fez, não só para Salto, mas só para o Brasil inteiro. Que, inclusive, não sei se todo mundo sabe, no Memorial da América Latina, lá fica a Secretaria da Pessoas com Deficiência, do Governo do Estado de São Paulo, e lá tem um memorial falando da luta social da Maria Lourdes Guarda, das pessoas com deficiência, que ela fala que a pessoa com deficiência, a deficiência não atrapalha a vida, né? A vida dela. Então, aqui em Salto, eu sinto essa vontade de as pessoas saberem
mais assim sobre a luta dela, né? É necessário sempre estar lembrando, né, que você falou que ela foi lá para o colégio lá de Tu, na hora que ela voltou, ela começou, né? Aí ela começou a dar aula. Ficou interna, né? Ficou interna. Aí depois ela foi fazer uma cirurgia, né? Foi fazer uma cirurgia na coluna, né? E ficou ficando. A história é assim, a Maria de Lourdes Guarda, Bruno, ela não era deficiente, ela tinha uma vida normal. E ela sofreu vamos dizer assim, um tombo, né? Uma queda. E nessa queda ela teve uma batida perto da coluna. E depois dessa queda, ela sentia muitas dores. Então ela tinha muito problema de dor. Eram dores frequentes durante o dia, durante a noite. E em função disso, ela procurou os médicos que tinham aqui na cidade. E os médicos notaram que o caso era um pouco além das possibilidades aqui de Salto. Como ela sonhava em seguir os passos da irmã, ela queria ser freira, ela queria entrar para a congregação das filhas de São José, ela foi aconselhada a primeiro tratar dessa dor, para depois ela ingressar na congregação. E ela tinha, na época, um grande amigo, né, chamado Dr. Arquimedes Lamolha. Arquimedes, quando jovem, e Lourdes lecionava no coleginho, Arquimedes sempre esperava a Lourdes da esquina para acompanhar ela para a casa dela. Vamos dizer que poderia-se dizer até que eram enamorados assim, mas era uma coisa muito diferente do que é hoje. E Arquimedes Lamolha estudava medicina e trabalhava durante o período que ele estava estudando na faculdade no Hospital Matarazzo. E os médicos de Salto recomendaram que ela fosse para o Hospital Matarazzo para tratar desse problema, dessas dores. E aconselhada pelos médicos de Salto, na confiança do Arquimedes, ela foi para lá. E lá ela fez a primeira cirurgia, eu não me recordo a data, depois eu preciso ver a data, mas ela fez a primeira cirurgia que foi bem sucedida. A cirurgia foi bem sucedida, porém as dores não cessaram. Aí que ela foi fazer a segunda cirurgia, que deu um problema, e na terceira cirurgia ela viu que não ia mais poder andar, ela teve uma paralisia total no corpo, e foram mais 3 cirurgias no total, foram 6 cirurgias, para tentar devolver a mobilidade para ela, mas não conseguiu. E de lá ela ficou e nunca mais saiu, nunca mais saiu. 42 anos. 49 anos. 49 do Hospital Matarazzo. E eu lembro sobre ela, né, assim, o livro dela, e as pessoas lá dentro do hospital procuravam ela, né, para falar, procuravam ela para ela conversar, falar sobre mais a deficiência. Ela estava também, acho que, dando aula, falando sobre assuntos, acho que foi uma das primeiras pessoas a falar sobre a pessoa com deficiência, falar sobre que a deficiência ela não atrapalha, e surgiu tudo lá no hospital. E como uma história linda, isso também me comove, né? Eu sou saltense, nascido e criado aqui, e eu fui saber de Maria de Lourdes Guarda depois, olha só como que é, por isso que é muito importante as pessoas saberem depois que eu sofri acidente. Antes eu não conhecia, e acho que muita gente também daqui da nossa cidade e região. E fiquei em cima de uma cadeira de rodas, e aonde eu vou, você é de Salto, de Maria de Lourdes Guarda, e as pessoas de outras cidades sabem dela, quem foi ela. Ela é muito conhecida, não? Sim, e aí a gente aqui, a própria aqui, por isso que vale ressaltar, a nossa audiência assim não sabe. Por isso que é bom estar sempre ressaltando quem foi ela. E assim, a pessoa que ela foi, e as pessoas com deficiência precisam saber cada vez mais, não só com deficiência, todo mundo saber. Porque inclusive hoje, em 2024, a campanha da fraternidade
amizade social, que tem tudo a ver que quem foi ela na nossa vida, na nossa né? Ô, Bruno, então é assim, ó, quando a Maria de Lourdes Guarda ficou paraplégica, né? No começo ela não mexia nem braço, nada, ela não mexia nada, ela teve muitas sessões de choque, aquela coisa sofrida. Tanto é que existem muitas cartas que ela direcionou para a irmã dela, são cartas que hoje a gente quase não consegue nem ler. O sofrimento é tão grande que transmite isso para ela. Mas toda a dor que ela sentia, ela oferecia a Cristo. Tudo que ela passava, ela oferecia a Cristo. Da terceira cirurgia que ela fez, que ela ficou paraplégica, ela sabia que ela não ia conseguir mais. Ela só fez as outras cirurgias para agradar as pessoas. Porque por ela já tinha aceitado a sua condição. Então, tudo isso moveu muitas pessoas que estavam ao lado dela, principalmente as enfermeiras, os médicos, você entendeu? As pessoas que faziam a faxina, todo mundo ficou comovido. Como é que aquela mulher, naquela condição, naquela idade, com 20 anos de idade, tinha tanto amor para dar? Porque o que moveu a história da Maria de Lourdes Guarda foi puro amor. Amor a Cristo e amor às pessoas. Os 25 primeiros anos que a Maria de Lourdes Guarda permaneceu no hospital, ela recebeu muitas visitas. De tudo quanto é tipo de jeito que você pode imaginar. Religiosos, não religiosos, prostitutas, todo mundo queria conversar com ela para levar dela uma palavra de conforto. Porque a vida dela, depois que ela aceitou a condição de deficiente, não passou a ser mais fácil. Não, ela teve que trabalhar. Porque no começo ela ficava numa enfermaria com outros doentes. Porque a família não tinha condição de bancar esse hospital. Então ela ficava numa enfermaria. E lá, às vezes meu pai pagava, às vezes o outro ajudava, Arquimedes, tudo mundo ajudou no começo. E ela tricotava, fazia tricô, crochê, fazia bordado, ela fazia um monte de coisa que ajudava a pagar. Com isso, ela começou a ficar conhecida. Até que uma senhora muito rica de São Paulo, que atravessava algumas dificuldades, por orientação de outras pessoas, foi conhecer ela. E se apaixonou pela Lourdes, pela causa da Lourdes, pela vida da Lourdes. E começou a frequentemente visitá-la. Até que um dia ela falou: Lourdes, você não se sentiria melhor se você ficasse num quarto só para você? Ela falava: é tudo que eu sonho. Ela já estava há anos lá naquela enfermaria. Tudo que eu sonho, porque eu posso trabalhar mais sossegada, tal, e continuar essa minha luta. E essa moça começou a pagar o quarto para Maria de Lourdes. Essa moça pagou esse quarto há uns 13 anos. Ficou pagando o quarto da Maria de Lourdes. Porque o quarto dela era muito visitado. Por quê? A pessoa, isso eu tenho testemunho de pessoas que contam. Geraldo, a gente entrava naquele quarto, o mundo mudava. A energia positiva que existia ali dentro era muito grande. Então a gente chega-se à conclusão que aquele quarto era puro amor. Então pessoas com muitas dificuldades, com problemas, iam lá conversar com ela. E as pessoas saíam realizadas. Energizadas. Pessoas com problemas de morte na família, doença, né? Via que o problema que a gente tem não era nada o problema que ela estava ali, e a felicidade. Mas ela não mostrava esse problema. Ela mostrava para a pessoa que Deus é único e que quanto mais amor, mais se conforta. E as pessoas saem confortáveis. Ela rezava junto. Lourdes chegou a cuidar de criança numa cama de hospital, deitada, porque ela ficou por 49 anos deitada na mesma posição, numa cama com um gesso na coluna do pescoço até o quadril, uma balsa de gesso, ela não ficava na cama. Era um colchão, uma tábua em cima da tábua, uma balsa onde ela apoiava a coluna dela na balsa.
entendeu? Então, e mesmo assim, ela chegou a cuidar da criança. Então ela recebia tudo. Uma pergunta, uma curiosidade, até eu que tenho, né? A possibilidade dela vir para cá, não existia para ficar aqui em Salto, o melhor era lá no hospital, porque ela ficou 49 anos. Então, as necessidades dela eram grandes. Né? Não é todo dia que era alegria. Sim. Tinha dias de dores. Tinha que estar acompanhado. Tinha que estar acompanhado. Isso, primeiro motivo, que tinha que estar sob acompanhamento. E dentro do hospital você tem que ter acompanhamento. E segundo, que tinha todas as necessidades dela, que as enfermeiras estavam lá do lado. Né? Tem enfermeira que se tornou mais do que amiga, se tornaram irmã. Então, o quarto da Lourdes irradiava muita alegria. Todos que iam buscar conforto lá recebiam. E depois começou a aumentar o número de pessoas. Até artista famoso começou a ir lá. Olivon, Roberto Carlos. Né? A Lourdes tudo ela conseguia. Ela dava um jeito que ela conseguia. Eu não canso de falar. Ela era deitada. Imagina você deitado numa maca, numa cama, olhando para cima, tinha a parede atrás dela. Nessa parede tinha um Cristo. Até existe a imagem do Cristo, depois eu mostro. E esse Cristo olhava para baixo. Ela olhava para esse Cristo e pedia as coisas, e Cristo dava para ela, e coisa impressionante. Então ela conseguia, de tudo ela conseguia um pouco, tudo. Porque eu também li o livro, né? E ela foi para fora do Brasil, né? Ela chegou para fora do Brasil. Sim. E começou eu tenho uma foto, né? Ela em cima da cama, e ela chegou aí também em alguns lugares de São Paulo, em cima da cama, levavam ela dentro da Kombi, né? Se a gente seguir um pouquinho, a gente pensa assim, como a Lourdes ficou muito conhecida, ela se sentiu, quando ela completou 25 anos de Hospital Matarazzo, ali, 25 anos que ela estava ali deitada na mesma posição, ela sentiu no coração dela que ela precisava fazer algo mais. Aquele chamado que ela queria tanto de Deus para ser freira, para entrar na congregação, ela sentiu naqueles 25 anos. Mas espera um pouco, por que eu estou aqui? Mas se eu estou aqui, tem que ter algum motivo. Deus tá me chamando para algo mais. Sentido. Então, ela, com todo aquele conhecimento que ela tinha de pessoas jovens, adultos, pobres, ricos, políticos, que ela conseguia muita coisa com os políticos, ela falou, eu preciso fazer algo mais. Aí ela procurou alguma instituição, alguma fraternidade para entrar e trabalhar junto. Foi quando ela conheceu uma fraternidade de deficientes e ela começou a frequentar essa fraternidade, porém, ela não se sentiu atraída por essa fraternidade. Por quê? Era uma fraternidade que valorizava a deficiência e não valorizava a pessoa. E não era isso que ela não queria. Porque aquela fraternidade valorizava a pessoa sem braço, a pessoa cega, a pessoa sem pé, e não valorizava a pessoa. Então ela não se adaptou e não continuou. Mas em 1976, ela conheceu a fraternidade cristã de doentes e deficientes físicos, hoje chamada de Fraternidade Cristã da Pessoa Portadora de Deficiência, é assim, né? Mudou um pouco a sigla. Pessoa com deficiência. Então, ela conheceu essa fraternidade e viu, né, nessa fraternidade, não lembro o nome do fundador, é um fundador, acho que é Padre Francisco Lara. E ela viu realmente nessa fraternidade algo que valorizava a pessoa e não a deficiência. E aí ela se engajou nessa fraternidade e começou a frequentar essa fraternidade. Isso a gente tem que colocar até nos dias de hoje, isso, né? E muitas hoje a gente fala, as entidades e tal, valoriza a deficiência, mas a gente tem que valorizar a pessoa, a nós mesmos, né? Porque você não é uma pessoa normal, eu tenho essa deficiência, mas tem vida,
tem amor, tem coração, tem inteligência. Logo que eu sofri acidente, eu lembro que eu vi uma fala dela falando que a destreza não me limita a nada. Tem que valorizar eu faço coisas que você não faz e você faz coisas que eu não faço. Isso é a fala dela, foi uma que me inspirou assim, logo que eu sofri acidente também com atividade. E aí eu acho que é isso que tem que levar no dia a dia, no nosso convívio, né? E aí, essa convicção dela, né, foi se tornando mais forte. Em 76, quando em 1980 ela se tornou coordenadora, porque a fraternidade existia no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e depois São Paulo. Tinha alguma coisa para a França, alguma coisa assim. Esse padre francês é da França, fundador dessa fraternidade. Ela conheceu esse padre Geraldo Nascimento. Geraldo Marcos Labarré Nascimento. Ela conheceu esse padre. É um padre, ele é parapsicólogo, trabalhou com o padre Quevedo, é um padre jesuíta, né? E que tem muito amor às pessoas. E, inclusive, para eles se conhecerem foi até engraçado, porque uma mulher, uma peruana, que fazia trabalho no Brasil, falava para esse padre: o senhor precisa conhecer a Lourdes, porque a Lourdes é uma pessoa assim. Ele, não conhecer nada, tem outra coisa para fazer. Ele foi, até que um dia a padre falou assim: poxa vida, eu vou ter que conhecer essa Maria do Lourdes Vargas. E pegou e foi. Quando foi, paixão à primeira vista. Se apaixonaram, porque o trabalho dele era um trabalho com jovens, com pessoas humildes, com pobres, com população, e ela trabalhando com deficiente. E aquilo uniu o útil ao agradável. E em 1980 eles começaram a trabalhar exclusivamente na fraternidade. O que aconteceu? A Lourdes teve a brilhante ideia de fundar núcleos de deficientes. Porque como que nós vamos se comunicar? Como que nós vamos se unir? Então não dá para ficar. Então vamos fazer o seguinte: eu aqui, você ali, outra pessoa lá. E aí ela pegou, fizeram o seguinte: pegaram uma maca, cortaram os pezinhos da maca, botaram 4 rodinhas, colocaram ela em cima, e aí emprestava a Kombi de um, emprestava a Kombi de outro, e ela saía nos bairros de São Paulo para fundar núcleos de pessoas com deficiência. E foi assim que tudo começou. E até então hoje está em Salto. Está em Salto, tem Salto, graças a Deus tem Salto. O primeiro, se não me engano, o primeiro presidente de Salto foi o Dair Schiavone. Ele foi o primeiro presidente de Salto. Inclusive, o primeiro livro que o Dair escreveu, a Lourdes Guarda, que prefaciou. Que o Dair acompanhou bastante tempo ela, assim? Sim, o Dair acompanhou bastante a vida da Lourdes. O Dair é uma pessoa que pode falar bastante da Lourdes. E, inclusive, está ainda em atividade, tem bastante pessoas, tem encontros lá, né? Tem encontros ainda, tem amigos meus que participam, que é um projeto até hoje, né? A gente tem que valorizar, acho que cada vez mais a gente precisa conhecer e saber que aqui em Salto, SCD, né? E ajuda bastante pessoas. Mas precisa de mais, cada vez mais, para cada vez falar mais. Né? Sim, Bruno, esse trabalho que você está fazendo é um trabalho importante. Porque a Lourdes, em vida, ela formou mais de 250 núcleos das pessoas com deficiência. Não só no estado de São Paulo. Ela fundou em todo o Brasil e no Mercosul. Ela viajou até para países do exterior para fundar núcleos de pessoas com deficiência. Ela foi de São Paulo a Rondônia, de São Paulo ao Pará, com muita dificuldade, com muita limitação. Mas ela foi lá porque ela queria tirar o deficiente que estava dentro da casa escondido, porque na época dela, a pessoa com deficiência vivia escondida. As pessoas, coitadinha, deixa. Não, a pessoa tem que vir para a vida. Então a luta dela foi para trazer essa pessoa para a vida, No mundo real, no mundo, na sociedade. E transformar a sociedade para aceitar essas pessoas, porque essas pessoas não eram bem aceitas. Você entendeu? Hoje não, hoje a pessoa com deficiência tem transporte público, tem vários tipos de transporte, tem rampa
para cadeirante, tem piso-trato para naquela época não tinha nada. Então a luta dela são duas lutas, ela e Padre Geraldo. Padre Geraldo como acompanhante, como conselheiro, e ela como fibra, como luta. Então a primeira, que ela dizia, a vida é boa demais, então eu tenho que pegar aquela pessoa que está lá na casinha e trazer para cá. Célia Leão é um exemplo que vivia dentro de casa sem poder sair. Célia Leão saiu, veio para a vida, casou-se, teve filhos, e é uma referência foi deputada estadual, foi secretária da pessoa. Então, Célia Leão é um exemplo, mas não é só a Célia Leão. Inúmeras pessoas vieram para a vida através do trabalho de fundação dos núcleos da FCD. Por que seu trabalho é importante? Porque desses mais de 250 núcleos, hoje em dia está muito fechado. Muito fechado, por quê? Por falta de atividade. Então, o trabalho que você começou a desenvolver é um trabalho de continuidade desse trabalho da Lourdes. Trazer o deficiente, trazer a pessoa para a vida. Porque a frase da Lourdes, a vida é boa. Duas frases. E a segunda, nenhuma deficiência é impedimento para a vida. Por isso que cada vez mais precisamos de mais Maria de Lourdes, mais grupos, mais Célia, mais pessoas, e que mais pessoas levantem a bandeira e falem cada vez mais a pessoa com deficiência, falem cada vez mais Maria Lourdes Guarda, falem cada vez mais do ser humano que é não só por ter deficiência, mas o ser humano de um amor ao próximo, o amor não só da deficiência. Né? Esse aqui é o livro dela, Um Quarto com a Vista para o Mundo. Né? E como é bom a gente sempre estar falando, ressaltando, porque eu acredito que tem várias outras pessoas com deficiência que não saem do quarto, não saem para a rua, não saem por falta de oportunidade, por falta de as pessoas verem como sim a deficiência e não como um ser humano em primeiro lugar. Né? A deficiência sempre vai na frente, não, a gente somos seres humanos, como qualquer outro. Primeira vida. Esse aqui é só um pontapé de que foi muito. Eu até agradeço imensamente, vai ter mais conversa, como eu falei, não tem como a gente falar, não tem como eu vir aqui apresentar ou falar de alguma coisa sem falar do início. Do início. E que para nós aqui de Salto é de extrema importância que todo mundo tem e deve saber. E saber também que tem aqui o FCD, que é aqui de Salto, e quem quiser colaborar, quem quiser conhecer, vai mais a fundo, a gente vai depois colocar aí o Facebook, o contato, tudo. Então, Geraldo, eu agradeço imensamente. Eu agradeço. Esse aqui vai ser um primeiro. E quem quiser colaborar, entrar em contato, até mesmo ajudar, enfim, só entrar em contato que a gente está de portas abertas. Ele também, o Geraldo foi muito acessível, como eu falei, ele falou, não, vamos lá. Então, agradeço. Obrigado do fundo do meu coração e que ela nos guie, se nos dê cada vez mais força, porque é o que eu falo, nada sobre nós sem nós, e que a nossa deficiência não nos impeça, não impeça de nada, que o amor ao próximo sempre vem, né, no nosso coração, e que a gente leve cada vez mais esse legado, e que a gente se torna, e que as pessoas cada vez mais falam de pessoas com deficiência e que tenham cada vez mais inclusão, né? Diversidade e igualdade, que era isso que a Maria Lourdes Guarda queria e quer, né? E conseguiu, e cada vez mais. Eu acho que é pouco ainda, mas cada vez mais. E que tem bastante pessoas com deficiência que não saem de casa, né? E que os nossos governantes tenham um olhar aí para nós aí, que façam cada vez mais, porque eu vejo que as nossas autoridades isso não tocam no assunto, não faz, porque quanto mais ele fizer, mais pessoas com deficiência vai estar na rua, e mais pessoas com deficiência vai estar na rua, eles vêm com mais trabalho vão dar para ele. E que a gente tem que mostrar ao contrário e não ao capacitismo.
Tá bom, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de poder falar da Maria Lírio de Guarda. Me coloco à disposição. Quem quiser o livro da Maria Lírio de Guarda pode entrar em contato direto comigo. Meu nome é Geraldo Geriel Guarda, meu telefone é DDD 11 98155 4444. A gente pede apenas uma colaboração para despesas do correio e, lógico, para a gente poder ter um dinheirinho para fazer as novas edições. E quem quiser acessar, pode acessar a página da Maria Lírio de Guarda no Facebook. É uma serva de Deus, Maria Lírio de Guarda. Valeu.